Sejam bem-vindos ao 28º vídeo da nossa série Socorro Bem Presente na Hora da Angústia. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Pai. Socorro bem presente. Que tipo de angústia você tem vivido nesses últimos tempos? É uma angústia interna, daquelas que só você sabe quão duro tem sido, quão desafiador tem sido? Ou é uma angústia externa, causada por situações fora, né, de você, no seu exterior, talvez algumas situações geradas por outras pessoas? Enfim, não interessa, não interessa. Tanto faz se é dentro ou se é fora, quais sejam os motivos da sua angústia, o Senhor se faz socorro bem presente agora mesmo aí contigo. Por isso, glória a Deus, né? Alegre-se muito e se acalma, se concentra. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Mateus capítulo 5, verso 10 hoje. Nós estamos trabalhando o Sermão da Montanha e hoje nós estamos no versículo de número 10. Vamos falar um pouquinho sobre a perseguição por conta da justiça, por conta de você ser justo. Nós já vimos perseguição por você ser luz, por você ser... por escolher estar do lado do Senhor, por escolher ser representante do Senhor, né? Já vimos que nós devemos nos alegrar e nos regozijar muito quando formos perseguidos por conta da luz que brilhamos, a luz de Cristo. E hoje nós vamos ver que, poxa vida, não? Quando a gente sofre perseguição por causa da justiça. Vamos ver o versículo para a gente entender? Vamos lá, verso 10, capítulo 5 de Mateus. Glória a Deus, Senhor, vem conosco aqui. Seja bem-vindo, o Senhor é o nosso convidado de honra, fala conosco e através de nós, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser teus servos, servos de luz aqui nessa terra, servos do Senhor Jesus. Amém, em nome de Jesus. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pois dele é o reino dos céus. O interessante é que lá no verso 3, o Senhor Jesus diz a mesma expressão, só que para os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que, nós já conversamos, tem um vídeo aqui no canal sobre os pobres de espírito, como eles são bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus, lá no verso 3. E no verso 10, ele volta a declarar que também os perseguidos por causa da justiça, também é deles o reino dos céus. Então, para esses dois tipos, tanto os pobres de espírito como aqueles que são perseguidos por conta da justiça, para ambos é prometido o reino dos céus. Para ambos, o Senhor Jesus diz, a eles pertence o reino dos céus, é deles o reino dos céus. O reino dos céus é dos pobres de espírito e para os perseguidos por causa da justiça. Será que tem alguma semelhança entre os pobres de espírito e os perseguidos por causa da justiça? Será que pobres de espírito têm algum tipo de relação com justiça? Bom, até onde eu consigo enxergar no Senhor? Sim, tem a ver. Porque quando a gente diz um pobre de espírito, a gente está dizendo alguém que é humilde, que abriu mão da sua justiça própria, abriu mão das suas próprias escolhas, abriu mão até mesmo daquilo que ele poderia possuir por si mesmo, abriu mão de tudo isso, se fez pobre, ou seja, se reconheceu como dependente do Senhor. Abriu mão, inclusive, como eu disse, até mesmo da justiça própria, da justiça que a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Ele abre mão. O pobre de espírito, ele reconhece que de si mesmo ele não tem nada. Aleluia! Que lugar bendito para ficar, que lugar seguro para ficar, que lugar próspero para ficar. É o lugar onde a gente se reconhece pobre de espírito, dependente do Senhor, humilde, quebrantado, incapaz de fazer sozinho e não detentor da justiça. Não é nossa justiça. A justiça não vem de nós, não somos justiceiros, né? O justo juiz que está sobre nós, né? Ele
resolve as paradas, vamos colocar assim. Ele entra nas questões e resolve. Agora, nós, não. Nós não somos chamados para resolver na força do nosso próprio braço. Nós somos chamados para declarar a confiança que temos no Senhor em qualquer situação. Eu não comecei falando sobre isso hoje, nesse vídeo de número 28, que a gente precisa entender que independente se a angústia é interna ou externa, o Senhor é socorro bem presente, né, na hora da angústia. Então, nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos confiar tanto no nosso Deus que a gente pode se fazer pobre de espírito, ou seja, abrir mão de tudo que a gente tinha como força e como justiça própria, para, em troca disso, assumirmos que Deus é Deus e deixar Ele assumir o lugar dele, né, de Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente ama a justiça de Deus, e em nome da justiça de Deus, queridos, é muito diferente da minha própria justiça, tá? Muito diferente. Que o Senhor vá trazendo níveis de revelação sobre níveis de revelação para nós, para que a gente vá discernindo que a justiça do justo juiz nem sempre é a mesma do que a minha justiça, do que eu, como justiceira, estou desejando. É muito diferente, tá? Então, muitas vezes eu preciso abrir mão, é preciso. De fato, é preciso que eu abra mão da minha justiça própria, daquilo que eu acho que é justo, daquilo que eu acho que precisava acontecer, aquilo que eu acho que o outro merece ou que eu mereço. Eu abro mão dessa justiça própria em nome da justiça do justo juiz. Me faço pobre de espírito, como quem diz, eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer, a não ser aquilo que o Senhor me entrega, a não ser aquilo que o Senhor me preenche e me transborda. Aí sim sou mais do que vencedora, aí sim sou capaz. No Senhor sou muito capaz, pelo que Ele me reveste, pelo que Ele me transborda, pelo que Ele me preenche de dentro para fora. Mas de mim mesma não sou capaz, sou pobre de espírito, não tenho nem mesmo a minha justiça mais, porque eu já entendi que a minha justiça também não vale de nada, assim como a força do meu próprio braço, assim como os pensamentos da minha própria mentalidade, nada do que eu tenha seria suficiente. Mas quando eu abro mão de tudo isso, abro mão da minha justiça, tomo posse da justiça do justo juiz, me faço pobre de espírito, entrego tudo que é meu ao Senhor e tomo posse de tudo que é do Senhor sobre a minha vida, então o verso 3 e o verso 10 declaram: deles é o reino dos céus. Dos pobres de espírito que abriram mão de tudo, inclusive de sua própria justiça, amaram a justiça do justo juiz, e em nome dessa justa justiça do justo juiz, não a sua justiça, não a sua própria justiça, né? E em nome dessa justiça foram perseguidos. Então, assim, nos tornamos pertencentes ao reino dos céus e o reino dos céus nos pertence. Aleluia! Que presente glorioso, né? Eu sempre falo pro Pai, é uma conta desproporcional, Senhor. A gente dá muito pouco e recebe demais. A gente dá muito pouco e recebe demais. Tudo que você pode pensar aí que você tá dando pro Senhor. Pensa algo que você entregou pro Senhor. Grandioso. Algo que te custou. Pensa. Tem pessoas que têm níveis de entrega, né? Que o Senhor já pediu coisas muito desafiadoras. Pessoas que o Senhor pediu coisas medianas. Não depende do nível. Pensa no seu próprio nível, sem comparação. No seu próprio nível, pensa. Aquilo que mais te custou. Custou, né? Doeu, né? Talvez doa até hoje, né? Agora pensa o que é isso comparado à glória eterna. Eterna, não é um segundo, não é 10 minutos, não são 10 horas, não são 10 dias, não são 10 anos, não são 10 séculos,
não são 10 milênios, é a eternidade. Então, tudo perde o seu valor, né? É claro que nós amamos muitas coisas aqui, né? Nossos entes queridos, enfim. Perdão, queridos. Mas faz um jogo de proporção entre o que você já deu para o Senhor porque Ele te pediu e aquilo que você vai receber em troca. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem nenhum as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aleluia. Paulo diz que é breve, passageira, momentânea tribulação, e ela não se compara com a glória que está por vir. E ela será eterna, eterna. Então, Senhor, eu quero te bendizer por essa palavra de Mateus 5:10 e Mateus 5:3 também, que o Senhor nos promete que aqueles que são perseguidos em nome da tua justiça, e aqueles que são considerados pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Nós queremos ser achados, encontrados entre eles. Nós queremos fazer parte destas pessoas que se fizeram pobres de espírito, que declararam: Pai, nós não temos riqueza nenhuma de valor dentro de nós, não tem força, não tem sabedoria, não tem justiça, não tem nada em nós que realmente seja digno de Ti. Por isso nos fazemos pobres diante de Ti. E conhecemos que o Senhor é a fonte de todas as coisas que precisamos. Abrimos mão até mesmo da nossa justiça própria, daquilo que a gente acha que está certo, que está correto. Nós queremos abrir mão, Senhor. Nós não queremos mais pensar assim como crianças na fé, crianças birrentas, que não abrem mão do seu próprio ponto de vista, que não aprendem contigo. O Senhor é manso, é humilde, o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor serviu e honrou os seus discípulos. Nós queremos aprender contigo, queremos ser pobres de espírito também assim, servir o próximo em obediência a Ti e abrir mão da nossa justiça própria e adquirirmos a justiça do justo juiz, mesmo que isso nos custe perseguição, que isso gere perseguição contra nós. Não queremos ter medo de nada disso, porque o que temos adiante de nós é uma promessa de eternidade, de que o reino dos céus pertencerá àquele que for pobre de espírito e for perseguido em nome da justiça, por causa da justiça, do justo juiz, a tua justiça. Queremos, Senhor, ser achados entre essas pessoas e adentrar o reino dos céus. Queremos possuir o reino dos céus, queremos pertencer a Ele também. Por isso, vai moldando o nosso coração, para que a gente vá amando a Tua justiça, perseguindo a Tua justiça em amor. A gente deseja a Tua justiça, mesmo que ela nos custe caro. Pois maior será a recompensa do que a batalha, maior será a vitória do que a batalha. Maior é o reino dos céus do que o reino da terra. Por isso, Senhor, confiando na Tua fidelidade, na fidelidade do Pai que nos disse tudo isso, nós declaramos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. E nós tomamos posse dessa verdade, Senhor. E declaramos essa verdade sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesse momento. Que os nossos corações vão se abrindo
para a gente se entregar para Ti, que todas as nossas forças e nossas supostas forças e habilidades sejam entregues aos Teus pés e que o Senhor venha e nos revista com a Tua força, que a gente abra mão da nossa justiça, do nosso saber, da nossa riqueza e a gente tome posse da Tua justiça, do Teu saber, das Tuas riquezas, para que a gente possa, Senhor, conhecer o reino dos céus, como o Senhor Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus é que te pedimos. Faz de nós um povo que aprende, que caminha aprendendo e que aprende caminhando contigo, Senhor. Doando, 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 doando. E sabendo que teremos a nossa recompensa um dia e ela será eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. A gente se vê em breve. Amanhã, o vídeo de número 29. Estaremos aí quase terminando, né, a nossa série de 30 vídeos aqui no canal da Escola de Profetas Leões Nazireus, né, essa série Socorro Bem Presente na Hora da Angústia. Então, preparem-se, nós vamos continuar no Sermão da Montanha. Amanhã é um novo versículo, mas se você tem acompanhado aqui, você sabe que não estamos seguindo a ordem de número, né, dos versículos. Nós já falamos sobre o versículo 11 e já falamos sobre os versículos que vêm depois, né? Então, aguarde e espere para ver o que o Senhor vai falar amanhã, qual versículo o Senhor trará para nós amanhã, tá bom? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que o Senhor complete a boa obra que Ele já começou em você, em nós. E até amanhã. Abraço, queridos. Obrigado pela companhia, viu?